Olá, amigas e amigos, bem-vindos neste novo ano de 2024 a mais uma série, a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem o apoio da nossa Associação Espírita Teresa d'Ávila. Esta série tem como objetivo incentivar e divulgar os 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E hoje vamos... Primeiro vou cumprimentar meus amigos, companheiros, parceiros, né, de estudo, de doutrina, de vida, Sônia Hoffmann e Felipe Rocha, o homem de pedra. Oi, Sonia. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os nossos queridos amigos ouvintes. Estamos aqui. Hoje vamos estudar mais um outro artigo da Revista Espírita e sempre recordando para todos vocês, que quem não tiver a condição, a possibilidade de manusear fisicamente o livro, que podem ir até lá ao canal da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e fazer download gratuitamente de todas as edições das revistas espíritas e ler na íntegra não somente este artigo de hoje, que nós vamos conversar, mas todos os demais que nós já trabalhamos e outros mais que também vocês possam ter o interesse de ler. Olá, Felipe. Olá, Soninha, olá, Dudu, olá os companheiros de casa que nos acompanham. É uma grata satisfação a gente estar reunido de novo, né, nesse início de ano, esse calorão que está em janeiro, né? Nem tanto, às vezes chove, né? Esse tempo está meio doido, mas é muito bom a gente estar reunido de novo aí, né, para a gente estar estudando, estar conversando, estar elevando o nosso padrão mental. E hoje vamos trazer um assunto bem leve, né? Um tema... Talvez o tema não seja tão leve, mas a maneira como ele é apresentado, né? Então, um poema transcrito posto pelo Kardec na Revista Espírita, né? E que a gente possa ter um ano aí poético, né, Dudu? O que tu acha dessa? Exatamente. Apesar que o título, né, do artigo de hoje é O Vento, uma fábula espírita. Mas essa fábula está mais para poema mesmo do que para fábula. Né? Mas vamos deixar para cada um decidir, né? Se acha que é mais uma fábula ou mais um poema. E contido, né? Contido nessa fábula, traz um tema bem interessante que veremos como uma crítica, né, que, em princípio, achamos que pode ser destrutiva, né, pode atrapalhar a vida de todo mundo, ao contrário, como ela pode ser construtiva e estar a favor de uma causa. No caso, a causa espírita. Não é isso, Sonia? Exatamente, né? Porque muitas vezes a gente pensa, o vento vem e ele destrói. Não, o vento não vem e destrói somente coisas, mas o vento muitas vezes traz sementes, ele ajuda a germinação, auxilia na limpeza, auxilia em muitas coisas. Então, tem um lado positivo, e é esse o grande lado positivo dessa poesia ou dessa fábula, é que o quanto isso tudo, esse vento, que aparentemente pode ser algo que possa vir e destruir, não, ao contrário, ele vem e vai incentivar determinadas situações. Mas já antes do próprio poema ou da fábula, Allan Kardec ele faz uma introdução, não é, Felipe? Sim, Sônia, ele faz uma introdução, até a gente estava comentando aqui, né, antes de iniciar o nosso encontro, que essa fábula está contida na revista em fevereiro de 1862, né? E o Auto de Fé em Barcelona foi em 1861.
Então, a gente tem toda aquela decorrência do auto de fé, né? O que aconteceu depois, como Kardec recebeu isso. Então, a gente já tem uma posição do Kardec, em 1862, consolidada, né? Quanto a esse tipo de intervenção externa dentro da doutrina, né? Contra essas críticas que podem vir a algo que é verdadeiro. Então, ele entende, né, já como algo positivo, e eu posso até ler aqui, ele faz o seguinte comentário: quanto maior a repercussão da crítica, tanto mais chamar a atenção dos indiferentes. Você pode repetir, por favor? Eu acho importante isso. Nosso amigo Felipe está com um pequeno probleminha de conexão, né, mas vamos ver quando ele puder. Peguei uma travada na internet do Felipe. Mas... Então, ele vem colocando, não é, Kardec vem estabelecendo ele vem fazendo uma introdução falando de quanto que muitas vezes a crítica, quanto maior a crítica, muitas vezes mais é o incentivo e o estímulo para as pessoas buscarem saber por que está acontecendo aquela determinada situação. Muitas vezes, né, Sônia, a crítica a uma pessoa, a um objeto, um livro, um filme, né, ou seja, alguma coisa que se tornou pública, muitas vezes desperta os indiferentes para aquela coisa. Sim. Porque a pessoa estava ali, olhou, viu um anúncio e tudo, né, não se interessou à primeira vista, mas quando surge uma crítica, e às vezes uma crítica que vem de alguém que tem uma certa reputação, né, um certo nome, a pessoa já desperta e vai ver o que é aquilo. E estimula, as pessoas querem saber, por que se determinada situação está sendo criticada, qual o motivo, qual a razão da crítica, não é? E algumas pessoas realmente elas sentem-se não só curiosas, mas elas querem entender, não é apenas por uma mera curiosidade, mas é também, deixa eu perceber para eu fazer a minha análise também. E nós não podemos pensar assim que, uma pessoa vai definir, vai dizer assim, não, isso pode ou não, aquilo não pode. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos essa condição, e para isso é necessário o estudo, para nós termos a condição de discernir, de estudar, de analisar, de perceber, de fazer distinções e de entender se aquilo é válido, se não é válido. Então, não é simplesmente uma pessoa chegar e impor para nós, não leia isso, não faça aquilo outro. Cada um de nós temos de ter essa propriedade, essa condição. E isso o que nos dá é justamente o estudo, a meditação, a observação e esse entendimento. Então, por isso, cada vez mais, a grande importância de nós estarmos constantemente lendo, meditando, observando, conversando sobre aquilo, sobre um determinado tema, buscando mais informações, buscando mais outras possibilidades para entender. E quando surgir algo ou alguém que possa criticar ou fazer alguma coisa, ter alguma ação adversa, nós justamente sabermos nos posicionar e termos uma coerência no nosso posicionamento. Conseguiram terminar de ouvir eu falar ou a internet cortou antes, Sônia? A internet cortou. Na metade da frase do Kardec. Deu uma caída boa aqui. Querem que eu leia ela de novo? Eu acho que agora deu uma estabilizada. Sim. Quanto maior a repercussão da crítica, tanto maior bem poderá fazer, ao chamar a atenção dos indiferentes. Então, os indiferentes, que nós podemos analisar quem são esses indiferentes. São pessoas que muitas vezes podem não estar
nem mesmo envolvidas com qualquer situação, né? Mas podem chamar a atenção daquelas pessoas. Bom, até então eu era uma pessoa indiferente a um determinado assunto, mas criticaram tanto, fizeram tanto, que agora eu me sinto estimulado a saber por que estão criticando, não é? E aí isso, até nós estávamos conversando antes de começar a nossa gravação, que o quanto isso vem acontecendo desde lá Jesus, o quanto os doutores da lei muitas vezes criticaram e se posicionaram e quiseram colocar algumas pegadinhas para Jesus, e muitas pessoas foram atrás, se ele está incomodando tanto, o que será que essa pessoa está trazendo que os doutores da lei estão se incomodando tanto? E quantas pessoas não foram justamente buscar essas respostas de saber? E verificaram que o que havia ali, Jesus trazendo verdades, trazendo novas formas, novos posicionamentos que foram plenamente coerentes e que foram plenamente razoáveis não em termos de suficiência, mas razoáveis de passar pela razão das pessoas e elas entenderem que aquilo ali era importante e é importante. E a gente trazendo para uma... Opa, desculpa, Dudu, segue. É importante colocar esse assunto logo no começo do ano, porque nós espíritas sabemos que sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, o espiritismo sempre, né, recebe críticas, continua recebendo críticas de pessoas, principalmente que não conhecem o espiritismo. O espiritismo ligado à feitiçaria, ligado à magia negra, né, a relação com demônios, sabe, só com coisas ruins, malignas, sabe? Então é necessário que a gente esteja sempre esclarecendo, né, dirimindo essas dúvidas que possam surgir sobre os princípios, os preceitos fundamentais do espiritismo, sobre o que ele realmente é, né, para que as pessoas fiquem com os conceitos corretos da doutrina espírita. Então, assuntos como esses, vocês vão perceber que volta e meia nós traremos para não só esclarecer e não só também para, como a Sônia falou, incentivar o estudo da doutrina espírita, tanto entre os espíritas simpatizantes, os espíritas iniciantes, né, que não fiquem só lendo romances, né, nada contra os romances, mas para você realmente saber dominar o conteúdo doutrinário, você tem que ler as obras básicas, ler a Revista Espírita e estudar bem todas essas obras que Kardec trouxe, além de obras subsidiárias, como as obras de André Luiz, Leon Denis, Gabriel Delane, Júlio de Anjos, Hermínio Miranda, José Herculano Pires, para que você realmente detenha o conhecimento da doutrina e possa rebater as críticas normalmente infundadas que fazem ao espiritismo. Pode falar, filho. Te atrapalhei ali, né, Dudu? Não, e como a gente trazendo isso para uma lógica atual, faz muito sentido, né? Que é a frase daquele cineasta americano lá, o Henry B. King, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Né? Por quê? Porque dá mídia, dá conexão, desperta a curiosidade, né? Então, muitas das vezes vai chegar um fato absurdo, né, tido como algo impossível de ser verdadeiro, enfim, né, uma crítica, uma ridicularização, mas aí alguém que lê aquilo pensa, opa, nunca tinha visto sobre isso, nunca tinha ouvido falar sobre isso, vou dar uma investigada. Isso ocorre muito nas mídias sociais hoje, né? Então, um monte de notícias sobre algum assunto, mesmo que a notícia não seja verdadeira, ela aumenta o engajamento daquele assunto. Então, a gente consegue perceber isso aí. E uma coisa interessante sobre essas religiões espiritualistas que tu estava comentando, né, Dudu? Muitas das vezes, ainda que elas tenham várias falhas, não podemos chamar de falhas, né? Porque fica feio chamar de falha. Mas, assim, várias diferenças do espiritismo, elas são uma porta de entrada.
né, a pessoa começa a se familiarizar com os princípios espíritas, né, com os princípios da reencarnação, com os princípios da posteridade, da anterioridade da alma. E nós vamos ver isso também ao longo da Revista Espírita, né, que vários outros segmentos filosóficos, religiosos e filosóficos que surgiram anterior ao espiritismo deram força. Tem até aquele livro do Arthur Conan Doyle, né, A História do Espiritualismo, que ele vem lá do tempo de Salomão, né, falando sobre as influências dos espiritualistas. Então a gente bebe dessas vertentes também, né, e elas hoje ainda trazem, de uma certa forma, princípios que vão facilitar depois um espiritismo mais perene, mais calmo, né, mais correto, mais doutrinário, né. Mas como isso tudo é interessante, como isso tudo soma, né, Sônia? Exato, e tem até mesmo uma pequena gravação do Chico falando em relação à Bíblia, do quanto na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, já havia uma série de indicações e uma série de questões importantes que estavam sinalizando e do quanto isso veio se consolidando cada vez mais, mesmo depois, após o cristianismo e com a doutrina espírita. Então, essa questão evolutiva, essa historicidade, nós fazemos essa linha do tempo e fazemos esses estudos e essas conexões, isso é muito importante, é muito interessante, nada vai acontecer. Então, quando surge um vento, e esse vento, muitas vezes, ele vem para despertar, trazer lá de trás algumas situações para o momento presente, assim como levar de uma região para outra região, levar alguns acontecimentos. Então, talvez também aqui o nome dessa fábula ou dessa poesia, sendo colocado o vento, é nesse sentido de poder deslocar um determinado conhecimento de um lugar para outro e isso ir se expandindo, ir disseminando para outras regiões, para outras pessoas, para outras personalidades e individualidades, este entendimento de que precisam modificar, sim, os seus conhecimentos, precisam, sim, melhorar os seus conhecimentos, ampliar esses conhecimentos. Então, nós podemos entender como algo extremamente salutar. E como a gente então consegue fazer a lógica inversa também, né? Porque vejamos que a crítica, somente a crítica, talvez não explicada, né, não fundada, uma crítica mais incisiva sobre qualquer assunto, desperta curiosidade. Então, a gente também criticar algumas coisas das quais a gente discorda, não é a maneira correta da gente combater aquilo, né? A gente até estava tendo essa discussão esses dias, né? A criança lá na evangelização fala, o diabo. Não pode falar diabo. Bom, tu já despertou a curiosidade da criança para aquilo. Sim. Tu já criticou, não, o diabo é ruim, já criou um símbolo, e a gente não pode criticar, e a gente não pode falar dele. Bom, a criança já despertou a curiosidade, ela vai pesquisar, ela vai falar, ela vai querer aprender sobre aquilo. O que a gente tem que fazer, né? Bom, a gente não deve prestar uma crítica infundada sobre algo. A gente tem que trazer a luz sobre aquilo, né? Então, esclarecer, falar, não proibir o comentário de alguma coisa, ou um nome, ou um símbolo. Não, tudo bem. Pode falar, o diabo não é feio. Né? Ele é um símbolo que representa tal e tal coisa. Bom, então a gente explicou, a gente não fez só uma crítica. Né? Como essa relação de crítica e de falta de esclarecimento tem com o despertar da curiosidade no ensino. Né? Seja ele de qualquer matéria, de qualquer religião, de qualquer política. Né? Então o que a gente tem que fazer? É trabalhar os nossos fundamentos. Né? E não criticar os fundamentos que a gente discorda. Exatamente. Não sei se tu concorda, Dudu. Eu concordo. Agora, eu creio que as pessoas que estão nos assistindo estejam curiosas para ouvir você ler essa fábula, que é um poema. Não à toa, a gente fez essa introdução, né? Não, eu não tenho lembrando que essa fábula, O Vento, uma fábula espírita, está na Revista Espírita de fevereiro de 1862.
Me perdoe a entonação de não poeta, né? Mas eu vou me esforçar para fazer, para que se torne agradável a leitura aqui. Queria o vendaval reinar sobre a planície, em seu impulso impetuoso, e atormentava toda a superfície, até um secular olmo enorme nodoso. Dos fecundos ramais, dizia ele, a semente. Podia a terra encher, germinar e crescer. Previmos uma luta e aguardamos para ver. Que impedimentos houvesse ao meu poder ingente. E os verdes panchos pequenos, os seus golpes desfolhavam. Em rápidos vulcões, vão-se nos ares plenos. Os grãos que, entretanto, escapavam. Ao sopro, que se força em seus voos levar, e ao solo, porém, vão parar. Contra a lei de amor e da sabedoria, diante do espiritismo, árvore da verdade, o vento da incredulidade sopra e ulula em vão, dia a dia. Fazer nascer e crescer o que julga oprimir, e o ajuda a semear. Nunca ao bom gemer delir. É extremamente importante, né? O quanto, assim, muitas vezes as aparências de algo extremamente fortalecido, mas ela tem uma raiz muito tênue, muito inconsistente. Mas quando algo está em bases bastante fortes, pode vir um vento, um vendaval, que aquilo não vai destruir, ao contrário, não vai manter e vai fazer com que germine cada vez mais. Então, isso é importante. E a doutrina espírita, ela tem essas raízes profundas, robustas, e que ela suporta. Por quê? Porque não é a doutrina de um espírito, são os espíritos, é toda uma pleiade de espíritos que vem trazendo. E ela não está somente em uma região, ela acontece em todo o local e por todas as pessoas. Elas vêm passando pelas fronteiras, passando pelas diversas situações e pela própria temporalidade. Então, isso é extremamente importante, o quanto está se robustecendo essa doutrina cada vez mais. E nós percebemos hoje como, assim, o número de pessoas simpatizantes ou que estejam procurando a doutrina espírita, até mesmo em função dos seus vazios existenciais, em função de uma série de outras questões, ou pela dor, ou simplesmente porque querem conhecer e querem entender algo mais que vai para além daquilo que está presente. O quanto este vento é benfazejo e sadio, que vem, é um vento que muitas vezes é uma brisa que ameniza uma série de dúvidas, uma série de questionamentos. Então, é extremamente importante. E como tu disseste antes também, não é, Felipe? O Allan Kardec, ele já tinha passado por aquela situação do auto de fé, ele já tinha ficado chateado de que o bispo em Barcelona queimou uma série de livros da codificação, mas os amigos espirituais foram e disseram, não faça absolutamente nada, porque isso vai estimular, vai ser o maior meio de propagação, de divulgação. Então, a partir dali, ele já começou a entender e percebeu que realmente isso vinha acontecendo. Então, muitas vezes, a crítica, ela estimula muito mais do que ela trava qualquer processo. E a beleza poética também, a gente entendendo um contexto, né? Jesus falou da parábola do semeador, né? Então já tinha as sementes semeadas ali, e aí o solo dependia do solo que ela caía, né? Desse vento a gente pode pensar da mesma forma, né? Esse vento leva as sementes, ainda que de uma maneira brusca, talvez belicosa até, né? Mas ele leva essas sementes, importante é o solo que ela vai cair, né? Então, se ela cair num solo bom, independente se foi o semeador que jogou ela com todo carinho, com todo amor, né? Com a intenção de que nascesse,
ou se foi o vento que trouxe, né, de uma maneira mais brusca, ela vai germinar, né, porque o segredo está no solo, e às vezes o solo está pronto, está faltando a semente chegar ali, né, e a crítica ajuda a gente a fazer isso, né. Então, nós somos esse solo, não é? Como tem aquele livro do Sérgio Lopes sobre os semeadores, e isso é importante quando nós somos esses solos e nós temos esses terrenos férteis em alguns momentos, ou não tão férteis em outros momentos, mas é justamente essa possibilidade de nós estarmos convivendo com a doutrina, estarmos constantemente raciocinando, buscando respostas, meditando, observando, analisando, lendo, conversando, dialogando, e isso vai nos dando uma base, vai nos dando a condição de ficarmos tranquilos diante de uma determinada situação. Então, quando alguém vem e critica sem fundamento, não tem por que nós ficarmos preocupados, tentar dizer para aquela pessoa que ela está criticando de uma forma vazia. Muitas vezes o que nós temos até de ficar num determinado silêncio e deixar, ou até convidar, ou até mesmo nós pegarmos, não, tudo bem, tu queres criticar, continua criticando, mas então leia aqui, tem o Livro dos Espíritos, tem o Céu e o Inferno, o Evangelho. Quem sabe tu leia primeiro essa obra e depois tu vais poder pensar se a tua crítica ela tem uma razão de ser, né? Muitas vezes não é uma conversa ou uma palestra que vai fazer com que aquela pessoa pense, mas ela podendo meditar em uma determinada obra e nós apresentarmos uma determinada obra. E muitas vezes é o nosso próprio comportamento, a nossa atitude, que algumas pessoas olhando nós somos essas cartas vivas. Se nós formos pensar, nós somos essas cartas vivas, que o vento muitas vezes está nos levando para lá e para cá, porque nós vamos também autenticar aquilo que nós estamos aprendendo. E por falar em sugestão de leitura, né, podemos sugerir alguns livros, como a Sônia falou, né, o livro do Sir Arthur Conan Doyle, né, História do Espiritualismo, como o Felipe também sugeriu, e podemos também consultar autores brasileiros, né, que já são conhecidos, né, por suas palestras, como Haroldo Dutra Dias, como o Said Simonetti, que tem, né, livros uma linguagem bem simples. Ele tem uma coleção, né? Quem tem medo do espiritismo, quem tem medo dos espíritos, quem tem medo da morte, que é uma linguagem gostosa, sabe? Simples, e que traduz esses primeiros conceitos, né, do espiritismo para pessoas que querem se esclarecer sobre o que é realmente a doutrina espírita. Então, assim como nós temos o vento em várias performances, nós temos aqui o nordestão, quem está na praia, o sudestão, nós temos uma série de ventos, um vento mais fraco, um vento mais... Minuano. Temos um minuano mais de fronteira, não é? Nós temos o vento brisa, um vento nas mais diversas qualificações. Então, é isso tudo. Nós também vamos encontrar a literatura que é de uma forma mais tranquila, mais serena, não é? O próprio romance, ele vem e ele é importante. Muitas pessoas entraram para dentro da doutrina espírita através da leitura do romance, não é? E a partir dali começaram... Violetas na janela, né, senhor? Exato, deve ter bateu um ventinho na violeta lá e semeou alguma coisa, não é? Então, para não sair das obras de Kardec, né? Essa pessoa, eu quero começar com Kardec. Então comece com o Espiritismo em sua expressão mais simples. Isso. Pode começar com o que é o Espiritismo,
né? As duas obras de Allan Kardec né? são obras pequenas, para quem gosta de livro pequeno, né? E que já dá uma boa noção do que é o Espiritismo, de seus preceitos, né? De seus objetivos, esclarecendo as pessoas, dando condição para elas rebaterem essas críticas infundadas que surgem por aí. Uhum. Mas é isso então, meus amigos. Não sei se vocês têm mais algum comentário, a gente já chegou no nosso tempo pré-estimado aí, mas acho que foi bem legal, a gente tá trazendo um assunto, uma abordagem diferente, né? Não é um artigo, é uma fábula ou um poema, enfim, é um poema talvez fantasioso de alguma maneira, mas com toda a licença poética que ele tem, né? Trouxe tantos ensinamentos e tantas coisas que a gente consegue tirar, né? Para a gente ver como a gente, numa leitura simples, quando a gente olha com um olhar um pouco mais inspecionador, quanta coisa a gente tira, né? Quanto entendimento a gente consegue tirar aí. Muitas vezes Eu deixo não meu está na abraço aqui também. extensão, não está na extensão do artigo, não é, Felipe? Às vezes é um Exato. artigo tão pequenininho, mas nós temos tanto, ele é tão rico, tão vasto, que nós temos muito o que falar. E algumas vezes tem artigos assim tão longos, a gente lê, tá, mas leu e pronto, acabou-se, não é? E então nós muitas vezes ficamos pensando, não, mas esse artigo é pequeno. Não importa que seja pequeno. Vamos ver o que é que ele nos traz de meditação, de reflexão. Este que é o mais importante. Então, que os nossos abraços sigam num vento muito, muito sadio, muito construtivo e que chegue a todos os locais. E é isso aí, gente. Que os ventos favoráveis sofrem a nosso favor neste ano, para o nosso barco de sabedoria navegar por ondas calmas e tranquilas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E que saibamos para onde a gente quer ir, né, Dudu? Porque para o marinheiro que não tem destino, todo vento é contrário, né? Então que a gente tenha noção aí, que a gente tenha boa noção para onde a gente está indo, que com certeza os ventos vão nos ajudar. Fica o meu abraço aqui e até a próxima. Nós temos 2 companheiros no leme. Kardec e Jesus. É verdade. Isso aí, gente. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.